São 4 horas e 48 minutinhos. Antes a gente falar do Guarani, esse final de semana começam algumas ligas lá na Europa, né? Como Alemanha, França, Inglaterra, por exemplo. Começa esse final de semana os campeonatos lá, né? Retomam, né? Na Alemanha, o poderoso Bayern de Munique vai ter que fazer uma economia de energia. Sabe por quê? Porque o corte de fornecimento do gás, que é feito para a Alemanha, da Rússia, e devido à guerra, está cortado, o Bayern vai ter que diminuir a quantidade de iluminação, principalmente da área externa e também o aquecimento dentro do estádio para os torcedores, quando está muito frio. Tudo isso porque tem menos gás disponível para a geração de energia lá na Alemanha. Olha só que coisa, não é? A guerra atinge todas as esferas, né? Não sobra nenhuma, até o esporte. 4 horas e 49 minutinhos, vamos falar do Bugrão. Bota o hino do Guarani aí, meu caro Bolacha. Guarani que joga amanhã contra a equipe do Grêmio, não é? E tem uma mensagem aqui, que é do Igor Júnior. Ele nos manda aqui: boa tarde, pessoal da CBN. Aqui é o Igor. Vocês sabem se os jogadores do elenco do Guarani estão recebendo em dia? Porque só assim explicaria a péssima campanha do time na Série B, rumo à Série C. O Giovanni Pereba Augusto tá fazendo hora extra no Guarani. Ô Igor, pelas informações que nós temos, tá tudo em dia, tá? Tá tudo certo, tudo em dia. O time não encaixou realmente. Não consegue arrumar um formato aí de jogo aí para que consiga vencer novamente ou voltar a vencer, não é? E o Giovanni Augusto deve ir para o jogo amanhã. O Giovanni Augusto deve ser uma das novidades amanhã. Daqui a pouco o Júlio fala sobre isso também. Aliás, o torcedor, como você, Igor, está muito ansioso, principalmente com essa movimentação de mercado no Bugre, não é, Júlio? Cabelo, a semana agitada no Guarani, né, principalmente por conta da chegada de reforços, né, a movimentação em comissão técnica. O Guarani trocou de preparador de goleiros, depois da saída do Marcos Medeiros, a volta do Gustavo Scaleni, que trabalhou no Guarani entre 2013 e 2014, trabalhou com o Mozart Santos no CSA, e agora será responsável por trabalhar com Kozlinski, com Arthur Gazzi, com Lucas Cardoso e com Diego Loureiro, que chegou, né, jogador emprestado pelo Botafogo, já está em Campinas e permanece no Brinco de Ouro até o final do Campeonato Paulista de 2023. Até muitos torcedores ficaram preocupados com a chegada do Loureiro, que poderia significar uma saída do Kozlinski. Ele que foi sondado pelo São Paulo, era um plano B caso a negociação com o Felipe Alves não desse certo, mas do que eu recolhi de informações até o momento, não há neste momento nenhuma negociação pela saída do Kozlinski. A chegada do Diego Loureiro é justamente para fortalecer a posição e criar essa competição saudável dentro do plantel. E também a chegada de outros jogadores, né? Principalmente os gringos. Hoje até o Guarani brincou bastante com os torcedores interagindo em espanhol. Isso por conta das chegadas do volante colombiano Richard Rios, atleta de 22 anos, que pertencia ao Flamengo, assina até dezembro de 2023. E também o Alex Ivan Alvarino, jogador que está emprestado agora pelo Boca Juniors, contrato de 1 ano com opção de compra, né? Se ele for bem, o jogador argentino pode ficar aí em definitivo a partir da próxima temporada. A negociação agora é pelo Bruno Miranda, o boliviano que pertence ao time do Bolívar, atua pela seleção nacional, vem jogando muita bola no intercâmbio que o Bolívar está fazendo em Portugal, inclusive ontem marcou 3 gols em amistoso contra o Boa Vista. Então é uma negociação mais complicada, mas seria o Bruno Miranda seria o jogador de peso que o técnico Mozart citou recentemente em entrevista coletiva, até para qualificar e melhorar as opções de ataque, já que o Guarani tem sofrido muito com a questão da falta de gols, né, Cabela? Exatamente, em relação ao Richard Rios, agora à tarde, né? Agora em pouco, um pouquinho antes de a gente começar o programa aqui, o Guarani divulgou de forma oficial o acerto, né, com o Richard Rios e soltou a seguinte nota, dizendo: o Guarani concretizou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista colombiano Richard Rios, de 22 anos, que defendia o Flamengo. Novo reforço assina em definitivo com o Bugre até o final da temporada 23. Ele é nascido em Vegaxi, na Colômbia. Richard Rios tem boa parte de sua carreira ligada ao futsal e foi nas quadras durante um torneio que disputou pela seleção colombiana no Brasil em 2018, que chamou a atenção do Flamengo. Tá aí, portanto, Richard Rios confirmado como atleta do Guarani até o final da temporada de 2023. Mas a movimentação
como você disse, continua do lado do Guarani, né? E para o jogo de amanhã contra o Grêmio, tem movimentação, tem novidade também, Júlio? Pois é, Cabela, e de repente essa movimentação do Guarani no mercado da bola, né, tem animado os torcedores. Tenho percebido, inclusive, nas redes sociais, relatos que toda essa movimentação, a chegada de jogadores estrangeiros, uma semana mais agitada em relação à janela de transferências, pode animar, inclusive, o torcedor a melhorar essa média de público e ir ao campo amanhã, sexta-feira, às 9h30 contra o Grêmio. Lembrando que tem promoção de ingressos, o torcedor que estiver com a camisa do Guarani paga meia entrada. Então ali o setor mais popular é o tobogã, R$40 a inteira, R$20 a meia entrada, que é o mesmo preço da cabeceira. O torcedor que estiver com a camisa do Guarani pode aí desembolsar R$20 para acompanhar a partida nesses setores. Em relação ao time titular, o Isaac, que pertence ao Grêmio, está fora do jogo. O Guarani, para contar com o Isaac, precisaria pagar uma multa aproximadamente de R$1 milhão, segundo a informação dos nossos colegas do Rio Grande do Sul. Para a posição, o Marcinho é uma alternativa, mas existe a possibilidade da volta do Giovanni Augusto, retornou aos treinamentos nesta semana, ele teve uma lesão grau 2, às vezes até a comissão técnica prefere adotar mais cautela, ter esse tipo de retomada dos jogadores com lesão grau 2 de uma maneira mais gradual, mas o Giovanni Augusto, se a comissão técnica avaliar que ele tem condições de jogo, já entraria no time titular. E uma terceira opção seria a escalação com 3 volantes. Aí, além do Leandro Vilela e também do Rodrigo Andrade, o Guarani teria ali mais um jogador nesta posição para deixar o meio-campo mais protegido contra a equipe do Grêmio, que vem desfalcado. Mas amanhã a gente fala mais sobre o tricolor gaúcho. O fato é que o Guarani precisa da vitória porque tem mais uma chance de deixar a zona de rebaixamento. Se vencer, combinado a tropeços de CSA e Operário, o Bugre pode deixar a zona de rebaixamento depois de 3 meses, Cabela. É isso mesmo, porque o Guarani hoje está na 18ª posição com 19 pontos, o CSA tem 20 na 17ª e o Operário 21 na 16ª posição. Uma vitória do Guarani, o Guarani salta para 22 pontos, passando o CSA e o Operário. O CSA joga contra o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Esse jogo é amanhã não, sábado às 4h30 e o Operário joga amanhã contra o Náutico em casa, né? Jogo direto lá embaixo na zona de rebaixamento, Operário e Náutico, e o Guarani se vencer e o Operário empatar ou perder, o Guarani chega ali fora da zona de rebaixamento. Ainda dá com uma vitória para deixar essa zona de rebaixamento. Agora enfrenta o Grêmio amanhã, né, Carlão? Cabela, se levarmos em conta o adversário do Guarani, né, muita gente vai falar, poxa, o Grêmio é muito forte, é uma missão quase impossível. Eu, sinceramente, eu vejo por outro lado. Eu acho que é um jogo em que todo atleta sonha em jogar, como já está costumeiro, né, a gente falar dentro dessa Série B, notadamente quando as nossas equipes elas enfrentam aí esses grandes que estão na disputa, Bahia, Cruzeiro, Vasco, o próprio Grêmio, o Sport Recife, né? Então é um jogo em que, claro, existe a dificuldade por marcar uma equipe de qualidade, né, por ser aí um postulante ao título, um time que certamente vai estar entre os 4 primeiros após a última rodada da Série B, mas é um time que deixa jogar, né? O Grêmio traz um retrospecto negativo fora de casa, não vence há 3 meses, né? Uma equipe da grandeza do Grêmio não vencer há 3 meses fora de casa, realmente é um número significativo, né? Às avessas, né? Isso é um número importante, mas que não é legal para a história do Grêmio, pelo que representa o Grêmio, e vai o Guarani enfrentar essa camisa gigante do futebol brasileiro. Mas o Guarani também carrega um histórico de sempre enfrentar bem as grandes equipes. Foi assim contra o Cruzeiro, vitória no Brinco de Ouro, foi assim contra o Vasco da Gama, né, em que o Guarani foi bem, merecia até ter voltado lá de Manaus com um resultado positivo, só contra o Bahia que foi um pouco decepcionante, até contra o Grêmio que foi derrotado lá na Arena em Porto Alegre, o Guarani teve um bom desempenho. Então, apesar dessa má fase, apesar desse momento de instabilidade e dessa frequência de zona de rebaixamento, eu vejo o Guarani em condições sim de conquistar um resultado positivo. Agora, vai ter que melhorar muito, né, tecnicamente, a parte física, o comprometimento dos atletas, porque você não vence o Grêmio apenas na bola, você tem que transpirar demais, tem que lutar demais, tem que jogar no limite para conquistar o resultado positivo. E somando todos esses ingredientes aí, a gente tem a confiança, tem a expectativa de que o Guarani possa vencer e se recuperar dentro do campeonato. Dependendo até de uma combinação, uma vitória pode tirar o Guarani da zona do rebaixamento.